Bom, então essa é a última aula do primeiro trimestre de Biologia 3, onde a gente vai falar um pouquinho sobre as modificações da primeira lei de Mendel. Então, se a gente vai falar de modificação da primeira lei de Mendel, a gente precisa relembrar a primeira lei de Mendel. E vocês já estão aqui sabendo tudo, eu acredito. Então, vamos relembrar o que diz o enunciado da primeira lei de Mendel. Cada característica é determinada por um par de fatores genéticos. Nós já sabemos que esses fatores genéticos são os genes e que apresentam várias versões, os alelos. Então, cada característica é determinada por um par de alelos de um determinado gene. Esses alelos, eles vão se separar na formação dos gametas, indo apenas um alelo para cada gameta formado. E é por esse motivo que os gametas são puros para aquela característica, tá? Então, vamos fazer aqui uma retomada geral usando o nosso famoso gene A. Como a gente sabe, todo indivíduo vai ter 2 alelos do gene A. Na natureza, a grande maioria dos genes que a gente observou tem 2 tipos de alelos, que são o alelo azão e o alelo azim. Como todo indivíduo tem nas suas células somáticas, as suas células do corpo, um par de alelos, a gente pode ter na população os seguintes genótipos. Os genótipos possíveis são azão-azão, azão-azim, azim-azim. De acordo com a primeira lei de Mendel, os alelos que formam o genótipo, que estão nas células somáticas, na hora da meiose, isto é, na hora da produção dos gametas, esses alelos vão se separar. Então, indivíduos azão-azão separam esses alelos e produzem gametas azão ou gametas azão. Isso quer dizer que ele só produz um tipo de gameta que tem um azão. Indivíduo azinho-azinho separa os seus alelos na hora de produzir os gametas, produzindo gametas ou com azinho ou com azinho. Só produz gametas que tenham azinho. E o indivíduo azão-azinho, ele separa os seus alelos na hora da meiose para a produção dos gametas e produz metade dos seus gametas carregando o alelo azão e a outra metade dos seus gametas carregando o alelo azim, tá? Os genótipos que têm alelos iguais são os homozigotos, enquanto que os genótipos que tenham alelos diferentes são os heterozigotos, tá? Bom, na última aula a gente aprendeu sobre os padrões de herança, como que as características são transmitidas em uma família, por exemplo, ao longo das gerações. Então, a gente viu que algumas características, alguns fenótipos são controlados pelo alelo dominante. Algumas doenças, por exemplo. E aí, o padrão de herança dessas doenças é o autossômico dominante. E outras características, a gente falou muito de doença, então outras doenças, são determinadas pelo alelo recessivo. E aí, nesse caso, o padrão de herança é autossômico recessivo, tá? Então, vocês sabem, pela lei de expressão do fenótipo, que todo fenótipo ele é determinado pelo genótipo com alguma interação do ambiente. Essa é a lei da expressão do fenótipo. Reforçando os conceitos. Genótipo, par de alelos que está dentro da célula lá no nosso DNA. Fenótipo, manifestação de uma característica, a qualidade que aquela característica se manifesta no indivíduo. Por exemplo, doença,
fenótipos possíveis: afetado, doente ou saudável, normal. Ok? Bom, quando a gente tem o alelo azão determinando o fenótipo, que é o que a gente viu nas características com padrão de herança autossômico dominante, a gente sabe que vai ter o fenótipo característico, como, por exemplo, ser afetado por uma doença autossômica dominante, os indivíduos que são azão traço. Por quê? Quando o alelo dominante determina a característica, determina o fenótipo, determina a doença, a presença de um ou dois alelos dominantes já causa o fenótipo afetado. Então, vão ser afetados no padrão de herança autossômico dominante os indivíduos azão-azão e também os indivíduos azão-azinho. Porém, quando o azinho é que determina o fenótipo característico, isso quer dizer uma doença com padrão de herança autossômico recessivo, ou os indivíduos com aquele fenótipo característico, os afetados, os doentes, por exemplo, obrigatoriamente vão ter o genótipo azinho-azinho, porque o alelo recessivo só manifesta o fenótipo em homozigose, enquanto que o alelo que é considerado dominante, ele manifesta o fenótipo quando ele está em uma ou duas cópias. Tudo que a gente aprendeu até agora, portanto, né, traz a ideia que o alelo azão tem dominância completa sobre o azinho, tá? E isso daqui, gente, é algo que vocês estão acostumados desde as primeiras aulas de genética. Hoje, nós vamos mudar isso, tá? Na aula de hoje, a gente vai ver que existem alguns fenótipos, existem algumas características com determinação genética, mas em que o alelo dito azão não vai dominar completamente o alelo dito azinho. E é por isso que na aula de hoje a gente vai ter a modificação da primeira lei de Mendel, que é tudo isso que vocês aprenderam até agora, tá? Só para reforçar, porque vai cair muito na prova, os nossos famosos cruzamentos de Mendel, onde a gente tinha geração parental, geração F1 e geração F2. Aqui está mostrando a característica cor da semente de ervilha. Usarei os nossos famosos azão e azinho só para andar mais rápido, tá? Então, você tinha duas linhagens homozigotas, cada uma com um fenótipo diferente para a mesma característica. Então, a gente tinha aqui a linhagem com cor da semente amarela, homozigota pura, azão-azão, foi cruzada com uma outra linhagem com cor da semente verde, homozigota pura também, azinho-azinho. Ao fazer o cruzamento, nós produzimos uma geração F1 com 100% das ervilhas amarelas e também 100% delas com o genótipo heterozigoto azão-azinho. Por qual motivo? Ao separar os seus alelos, essa ervilha só produz gametas com o azinho. Ao separar os seus alelos, essa ervilha só produz gametas com azão. Então, o único encontro possível na fecundação é o azão encontrar o azinho, dando origem a 100% dos indivíduos heterozigotos, que, devido à dominância do alelo azão sobre o azinho, uma dominância completa, manifestam um fenótipo amarelo, tá? Na F1, nós fazemos o cruzamento de um indivíduo com o outro, na ervilha a gente deixa autofertilizar, produzindo a geração F2. Como vocês sabem, ao cruzar indivíduos heterozigotos, cada um deles separa os seus alelos na hora de produzir os gametas. Então, metade dos alelos desse daqui é azão, metade dos alelos desse daqui é azinho, mesma coisa aqui. Metade dos alelos com azão, metade dos alelos com o azinho. Para produzir a prole F2, é só você fazer todos os encontros possíveis de gametas. E aplicando a regra do I, cada vez que você faz um encontro possível de gameta, você vai multiplicar a probabilidade daquele gameta existir e do outro existir também. Isso representa o evento de encontro daqueles dois gametas. Portanto,
Na F2, o que nós temos? Azão e azão. 1/4 dos indivíduos, azão, azão. Azão e azinho. 1/4 dos indivíduos, azão, azinho. Azinho com azão. 1/4 dos indivíduos, azão, azinho. Azinho com azinho. 1/4 dos indivíduos, azinho, azinho. Então, a gente tem aqui as proporções genotípicas. 1/4 de azão, azão. 2/4 ou meio de azão, azinho. 1/4 de azinho, azinho. Essa proporção genotípica também pode ser representada por, a cada 4 indivíduos, 1 azão, azão, 2 heterozigotos azão, azinho, 1 homozigoto azinho, azinho. Proporções genotípicas, porque estamos falando dos genótipos que estão no DNA das células. Proporção fenotípica é o que manifesta no indivíduo. Então, fenotipicamente, a cada 4 indivíduos, 3 tem o fenótipo dominante na F2, 1 tem o fenótipo recessivo na F2, ok? É a famosa 3/4 de dominantes para 1/4 de recessivos na F2, de uma característica com dominância completa, onde o alelo azão domina completamente o alelo azinho. Rafael, como é que você identifica tão rápido que nós estamos falando de uma característica onde o alelo azão domina completamente o alelo azinho? Muito simples. Toda vez que a dominância é completa, o fenótipo do indivíduo homozigoto dominante e do heterozigoto, ele é o mesmo. Tanto é que a gente não consegue, ao olhar o fenótipo, identificar se o indivíduo é homozigoto dominante ou heterozigoto. Esse é o tipo de característica em que a dominância é completa. E é o que a gente trabalhou até agora. A partir de agora, nós vamos trazer as modificações. Características onde a dominância não será mais completa. E aí vocês já vão sacar rapidinho como que se identifica esse tipo de característica. É quando o heterozigoto tem fenótipo diferente dos dois homozigotos. Quando isso acontece, isso quer dizer, o heterozigoto tem um fenótipo novo, diferente dos dois homozigotos, aí a gente está falando dessas modificações da primeira lei de Mendel, que é o tema da aula de hoje, tá? Eu queria saber se todos vocês estão com esses conceitos claros que eu acabei de retomar e revisar. Peço, por gentileza, que me deem um ok, quem está com isso tudo muito bem claro. Se tem qualquer coisa que vocês gostariam que eu explicasse de novo, apontem no chat. Se tem alguma dúvida, também aproveite a oportunidade, porque aí a gente entra no conteúdo da aula de hoje, tá? Mas quem já está com tudo adequado, me dá um ok para a gente continuar. Bom, todos deram ok, não tem perguntas, então eu vou considerar que esses conceitos estão bem claros na cabeça de vocês. Bom, antes de eu passar para o próximo slide, eu lanço a pergunta para vocês. O que deve ser uma característica com dominância incompleta ou com dominância intermediária? Eu já expliquei o que é uma característica com dominância completa. Agora, eu estou perguntando o que seria uma característica onde a dominância é incompleta ou intermediária. Então, a Fernanda está falando que quando eu tenho a dominância incompleta, nós teremos um fenótipo para o homozigoto de um tipo, teremos um fenótipo para o homozigoto do outro tipo, e no meio deles vai surgir um terceiro fenótipo, o fenótipo do heterozigoto,
que vai ser um fenótipo, olha o nome, intermediário. Para que vocês entendam direitinho o conceito da dominância incompleta, eu vou trazer para vocês o exemplo de uma característica de uma flor chamada maravilha, tá? É uma flor muito comum na cidade de Maravilhas, aonde uma das minhas melhores amigas nasceu, tá? Então, a flor maravilha, gente, ela tem 3 fenótipos, 3 cores das suas flores: vermelho intenso, rosa e branco. E vocês vão ver que a determinação genética da cor da flor da maravilha segue um sistema novo, que é o da dominância incompleta, que é uma modificação da primeira lei de Mendel, tá? No primeiro slide, eu vou nomear os alelos com azão e bezão. No outro, eu vou nominar os alelos com V e B. Não importa a letra, o importante é que vocês entenderem o que está acontecendo, porque eu tirei as figuras de 2 livros diferentes. Então, vamos lá. Então, quando a gente está falando de uma característica que segue dominância incompleta, ela continua sendo determinada por um gene. Esse gene continua tendo 2 alelos. E o genótipo dos indivíduos continua sendo formado por um par de alelos. Até agora, está igualzinho que a gente viu do padrão que segue a primeira lei de Mendel. O que acontece aqui é que os alelos não dominam um ao outro. Por isso que aqui a gente fala que ou não existe dominância, ou a dominância é incompleta, ou ela é intermediária. Para não confundir com aquela ideia do alelo dominante ter letra maiúscula e o alelo recessivo letra minúscula, é usual, quando estamos falando de características com dominância incompleta, que a gente use letras diferentes para nomear os alelos de um mesmo gene. Aqui nesse livro, que é o da Sônia Lopes, de onde eu tirei essa figura, o gene que controla a flor da maravilha, ele tem o alelo azão e o alelo bezão. Mesmo sendo letras diferentes, eu estou falando de alelos de um mesmo gene que controlam o fenótipo de uma característica. Ok? Bom, o que acaba acontecendo? Como vocês estão vendo, existem 3 fenótipos para a flor dessa planta: o vermelho, o rosa e o branco. Quando a planta ela tem fenótipo vermelho, ela é homozigota para o alelo A. Portanto, ela é azão-azão. Quando a planta é branca, ela também é homozigota, só que para o outro alelo deste gene, o alelo B, bezão-bezão. E quando a planta é rosa, ela é heterozigota. Isso quer dizer que ela é azão e bezão. E o que é típico das características que têm dominância incompleta? É esse efeito degradê. Você tem um fenótipo muito intenso, que é o homozigoto para um alelo, é o caso aqui da flor vermelha, azão-azão. Você tem um outro fenótipo pouco intenso, que é o homozigoto para o outro alelo, é a planta branca, bezão-bezão. E você tem um fenótipo intermediário. Literalmente, é como se eu pegasse pigmento vermelho, diluísse no pigmento branco e obtivesse um fenótipo intermediário. É a planta heterozigota, que é rosa. Então, aqui a gente é como se tivesse literalmente tendo um efeito de diluição do pigmento, que é determinado geneticamente. O pigmento vermelho, produzido numa taxa menor, porque só tem um alelo azão. O pigmento branco, produzido numa taxa menor, porque tem um alelo bezão, e eles se misturam, e aí a flor da planta heterozigota, ela tem esse fenótipo intermediário. É como se a gente diluísse a dose dos pigmentos e obtivesse esse fenótipo. E aí, o que vai acabar acontecendo, pessoal? Quando a gente estava falando das proporções na F2, quando a gente tinha características com dominância completa, retomando aqui a cor da semente de ervilha, qual que era a proporção fenotípica da F2? 3/4 de indivíduos com fenótipo dominante para 1/4 de indivíduos com fenótipo recessivo. Famoso 3 dominantes para 1 recessivo, na F2, padrão.
Quando a gente está olhando a F2 de uma característica que tem dominância incompleta, o que acaba acontecendo? A proporção fenotípica não é mais 3:1. Primeiro, porque agora nós não temos só dois fenótipos, fenótipo dominante e fenótipo recessivo. A gente tem 3 fenótipos. Fenótipo muito intenso, fenótipo intermediário e fenótipo pouco intenso. E como é que fica a proporção fenotípica na F2 para características que seguem dominância incompleta? 1 fenótipo muito intenso, 2 fenótipo intermediário, 1 fenótipo pouco intenso. Vejam que a proporção fenotípica de características com dominância completa para características com dominância incompleta, essa proporção fenotípica na F2 ela é diferente. 3:1, dominância completa, é o que vocês estavam acostumados até a aula de hoje. Quando a dominância é incompleta, aí a gente tem 1 intenso para 2 intermediários para 1 fraquinho, ok? Do lado de cá dessa tabela, a gente tem as proporções genotípicas da F2. Vejam que as proporções genotípicas não mudaram, né? Porque seguem a primeira lei de Mendel. Então, na F2 você tem, quando a dominância é completa, 1 homozigoto dominante, 2 heterozigotos, 1 homozigoto recessivo. Quando você está falando da ausência de dominância, ou dominância incompleta, você tem 1 homozigoto para um alelo, 2 heterozigotos e 1 homozigoto para o outro alelo. Só não se fala mais aqui em dominante e recessivo. Por quê? Porque a dominância é incompleta. Não existe uma relação de dominância total entre os alelos, tá? Para quem não entendeu, vamos ver de onde eu tirei essas proporções. Então, agora eu vou trocar as letras, mas eu estou falando do mesmo exemplo, tá? Então, aqui, essa outra figura, que eu tirei de um outro livro, prestem bem atenção. Eu tenho a planta vermelha, muito intensa, genótipo VV, e a planta branca, pouco intensa, genótipo BB. Durante a meiose, os alelos se separam, a primeira lei de Mendel está valendo, a planta vermelha só produz gametas com alelo V, a planta branca só produz gametas com alelo B. Fecundação, só é possível encontrar V com B, produzindo a planta rosa, heterozigota, VB, com fenótipo intermediário. Já sei que estou falando de uma característica com dominância incompleta e não mais com dominância completa. Por quê? Porque na F1 tem um fenótipo intermediário e não imita o fenótipo dominante de um dos genitores da geração P. Como a gente já está acostumado, na geração F1 eu vou cruzar um indivíduo com outro igual, ou deixo autofertilizar, então eu estou cruzando uma planta VB rosa com outra VB rosa. Na hora da meiose, a planta VB produz metade dos gametas com alelo V, metade dos gametas com alelo B. A outra planta rosa, também heterozigota, produz metade dos gametas com alelo V, metade dos gametas com alelo B. Aplicando a regra do I, as probabilidades de existirem os gametas para eu encontrar qual que é a probabilidade dos gametas se encontrarem, vamos aplicar. V encontra V, meio e meio multiplica 1/4. B encontra V, meio e meio multiplica 1/4. V encontra B, meio e meio multiplica 1/4. B encontra B, meio e meio multiplica 1/4. É por esse motivo, então, que na F2, 1/4 dos indivíduos vai ser homozigoto para o alelo V, manifesta o fenótipo intenso vermelho. 2/4 vão ser heterozigotos e manifestam um fenótipo intermediário. E 1/4 dos indivíduos é homozigoto para o alelo B e manifesta o fenótipo menos intenso. Portanto, proporção de genótipos 1VV para 2VB para 1BB, ok? E a proporção dos fenótipos, uma vermelha, uma rosa intermediária e uma branca, tá? Entenderam o que é uma característica que segue dominância incompleta?
entenderam que a proporção fenotípica muda em relação a uma de dominância completa e entenderam a diferença geralzona entre características com dominância incompleta, como a cor da maravilha, para as características lá das ervilhas, das doenças genéticas que tinham dominância completa. Quem entendeu me deu um ok. Quem tem dúvida, pergunta ou quer que eu explique alguma coisa de novo, manda no bate-papo, por favor. Fernando, ok. Tamília, ok. Sofia, ok. Jussara, ok. Isadora, ok. Annelise, ok. Anabela, ok. Maria Eduarda, ok. Gustavo, Guilherme, Namitala. Guilherme deu ok. Vinícius deu um ok. Gustavo, tá tranquilo? Guilherme já deu ok. Bom, então vou continuar. Então a gente já sabe, dominância completa, estávamos acostumados, aprendemos a dominância incompleta. Aí agora eu vou perguntar para vocês, o que seria uma característica com codominância? Codominância. Codominância, uma característica com codominância. Características com codominância. Apresenta os dois fenótipos em um indivíduo. Quando a gente fala de alguma coisa, é aquela coisa é compartilhada, ela é expressa junta. E a Fernanda Cardoso tem razão. Quando eu tenho uma característica que apresenta codominância, eu não tenho mais fenótipo intenso, fenótipo intermediário e fenótipo pouco intenso, como a gente acabou de aprender em uma característica com dominância incompleta. Na codominância, eu vou ter um fenótipo, outro fenótipo, e o heterozigoto manifesta os dois fenótipos no mesmo indivíduo. Aí a pergunta que está na cabeça de vocês é como? Apesar de não ter aluno da agropecuária, aqui eu trago, né, nessa aula um exemplo bem típico para eles. Mas vamos aproveitar para vocês. Aqui a gente tem uma característica muito comum lá na raça Shorthorn, que é a cor da pelagem. E você tem 3 fenótipos para a cor da pelagem nessa raça. Você tem o fenótipo pelagem vermelha, tá? Vocês vão desconsiderar esse pedacinho branco aqui, tá? Vocês vão considerar a maior parte da pelagem, que o indivíduo é todo vermelhinho, tá? Nós temos animais que têm o fenótipo branco, vejam que ele é todo branquinho. E tem um terceiro fenótipo, que é o malhado, lá no hemisfério norte, também conhecido como Huan. Bom, vejam que não tem mais aquela ideia de fenótipo intenso, fenótipo fraco e fenótipo intermediário. O que a gente tem é um fenótipo vermelho, outro fenótipo branco e tem um indivíduo que manifesta os dois fenótipos. Ele tem pelagem vermelha e branca no mesmo indivíduo. Esse é um indicativo de codominância. Vejam que aqui, o que acaba acontecendo? Você continua seguindo a primeira lei de Mendel. Presta atenção. A cor da pelagem é controlada por um gene. Esse gene tem 2 alelos. Como não tem relação de dominância, a gente não vai usar letra maiúscula e minúscula. Vou nomear os alelos da seguinte maneira. Tem o alelo R1 e o alelo R2. O alelo R1 é o produtor do pelo vermelho. E o alelo R2 é o produtor do pelo branco. Então, os indivíduos continuam seguindo a primeira lei de Mendel, tendo um genótipo formado por um par de alelos. Indivíduos que são R1, isto é, só tem alelos R1, eles só produzem pelos vermelhos. Por esse motivo, o fenótipo da pelagem é a vermelha. Indivíduos homozigotos para o alelo R2, observem, eles só produzem pelos brancos. Por isso que eles expressam o fenótipo de pelagem branco. Mas agora, presta atenção, o indivíduo heterozigoto,
isto é, que tem um alelo R1 e um alelo R2, ele produz os dois tipos de pelo, os dois fenótipos no mesmo indivíduo. É por esse motivo que o indivíduo heterozigoto, R1, R2, ele vai ter regiões onde ele produz o pelo vermelho, manifestando o fenótipo vermelho, e regiões onde ele produz o pelo branco, manifestando o pelo branco. Então, aqui a gente tem o típico exemplo de características que tem codominância. Vejam que, diferente da dominância incompleta, onde lá os heterozigotos apresentavam um fenótipo intermediário, aqui na codominância, os heterozigotos não têm fenótipo intermediário. O que acaba acontecendo em uma característica com codominância? Os heterozigotos manifestam os dois fenótipos extremos, determinados pelos homozigotos, mas eles expressam esses dois fenótipos extremos ao mesmo tempo, no mesmo indivíduo, ok? Que é o que a gente diz de codominância. Vejam que, se a gente estivesse pensando num cruzamento padrão do Mendel, né? Então, vamos fazer aqui no cantinho rapidinho. Geração P, com o homozigoto vermelho, R1, R1, cruzando com o homozigoto branco, R2, R2, na geração parental. Na F1, a gente ia produzir só heterozigotos, que tem o fenótipo malhado, Ruão. Cruzando com outro Ruão, a gente tem padrão heterozigoto com heterozigoto. Vocês estão já cansados de saber o que dá na F2. Então, 1/4 R1, R1, vermelho. 2/4 R1, R2, Ruão. 1/4 R2, R2, branquinho. Ok? Então, aqui a gente segue a mesma tendência da dominância incompleta. A proporção genotípica e fenotípica da F2 é a mesma. 1/4 de homozigoto para um alelo, 2/4 para heterozigoto e 1/4 para um homozigoto para o outro alelo. A diferença é que aqui, na hora de fazer a proporção fenotípica, a gente tem 1/4 com um fenótipo intenso, 2/4 de heterozigotos que tem o fenótipo misturado, né, que expressa os dois fenótipos no mesmo indivíduo, e 1/4 dos indivíduos com outro fenótipo extremo. Aqui a gente tem a codominância, tá? Rafael, tem algum exemplo de codominância relacionada a alguma característica humana? Tem. Não é muito comum a gente falar desse tipo de grupo sanguíneo, mas existe na nossa espécie um grupo sanguíneo chamado MN. As pessoas podem ter 3 grupos sanguíneos possíveis: grupo M, grupo N ou grupo MN. Vamos entender a determinação genética desses grupos sanguíneos tão pouco incomuns de se falar. Os grupos sanguíneos, como eu disse, as pessoas podem ter 3 grupos sanguíneos possíveis: grupo N, grupo N e o grupo MN. Esse sistema sanguíneo é controlado por um gene com 2 alelos, padrão Mendel sendo seguido. Os alelos, então, são o alelo LM e o alelo LN. Cada um desses alelos produz uma proteína. O alelo LM produz a proteína M na superfície membrana das hemácias e o alelo LN produz a proteína do tipo N na superfície das hemácias. E como, seguindo o padrão Mendel, todo indivíduo tem o seu genótipo obrigatoriamente formado por 2 alelos, um par de alelos. Então, quais são os genótipos possíveis para o gene LM-LN? Tem indivíduos homozigotos, LM-LM, só produzem proteínas do tipo M na superfície da sua hemácia. Grupo sanguíneo desse indivíduo é o grupo M. Tem pessoas que são homozigotas para o alelo LN, são LN-LN, só produz proteína do tipo N e, por esse motivo, são do grupo sanguíneo N. Mas o heterozigoto é que te revela que tem codominância. Por quê?
O indivíduo que é heterozigoto tem um alelo LM e outro alelo LN do mesmo gene, ele vai expressar na hemácia dele, ao mesmo tempo, as duas proteínas. Vejam que ele expressa a proteína M e também expressa a proteína N. Então, gente, aqui a gente tem outro exemplo de codominância. No indivíduo heterozigoto, tem a expressão dos fenótipos extremos juntos ao mesmo tempo no mesmo indivíduo. Por esse motivo, o indivíduo heterozigoto produz a proteína M, porque ele tem um alelo LM, e ao mesmo tempo ele produz a proteína N, porque ele tem um alelo LN. E nesse caso, ele pertence a um terceiro grupo sanguíneo, um terceiro fenótipo, que é o grupo sanguíneo MM. Então, todo indivíduo que é MN, ele obrigatoriamente é heterozigoto. Se vocês fizerem cruzamentos conforme o Mendel fez, com geração P, geração F1 e F2, vocês vão conferir que, assim como na pelagem do Shorthorn, a gente continua tendo, ao cruzar dois heterozigotos, a proporção genotípica e fenotípica na F2 de 1 para 2 para 1. Um homozigoto, LM do grupo M, dois heterozigotos LM e LN do grupo MN e um homozigoto do grupo N com genótipo LN-LN. Ok? Bom, tem perguntas aqui. Vinícius perguntou, ele é um heterozigoto, mas os dois alelos são dominantes? Excelente pergunta, Vinícius. Eu gostaria que quando vocês estivessem falando de características com dominância incompleta e codominância, Vinícius, vocês não usassem o termo dominante recessivo, porque aqui não cabe falar de dominante recessivo. Veja que em todos os exemplos eu, inclusive, evitei de usar a mesma letra com maiúscula e minúscula. Isso tem um objetivo didático, é para vocês não pensarem mais que aqui um alelo domina o outro. Não tem relação de dominância. Vejam que no heterozigoto da codominância, os dois expressam o fenótipo juntos. Isso não quer dizer que eles são os dois dominantes, é porque não existe dominância entre eles. Então, os dois vão determinar o fenótipo juntos, ao mesmo tempo. Codominância. Lá na dominância incompleta, nós tínhamos um efeito de diluição, né? Você tinha um alelo que determinava o fenótipo muito intenso, outro alelo que determinava o fenótipo pouco intenso. No heterozigoto, você misturou. É como se você pegasse tinta, ô Vinícius, e misturasse. Se você tem uma tinta vermelha e uma tinta branca, você mistura, você obtém o quê? Um rosa. Isso é o que está acontecendo nas células das flores de maravilha. Ok? Então, eu peço encarecidamente que evitem usar o termo dominante e recessivo para as características que tenham dominância incompleta ou a codominância, até mesmo para não confundir, ok? Sugestão, usem duas letras diferentes ou usem, como aqui no Ruão, esse umzinho e doisinho junto com a letra, que vai facilitar vocês identificarem e resolver os problemas. Ok, Vinícius? Bom, então deixa eu contar um negócio para vocês. Existem algumas características que apresentam o que a gente chama de pleiotropia, tá? Primeiro eu vou explicar uma situação e depois eu trago o conceito de pleiotropia, tá? Nós temos em algumas raças de camundongo, tá? Famoso ratinho de laboratório utilizado nos experimentos, inclusive a vacina de Covid, os primeiros testes em animais foram feitos nesses camundongos, né? O que acontece? Quando nós temos algumas raças de camundongo, existem dois tipos de cor de pelo. Tem a cor de pelo amarela e tem a cor de pelo agute, que é como se fosse um cinza clarinho, uma cor bem opacazinha. E o amarelo é bem intenso, tá? Então vejam, a gente tem cor de pelagem de camundongo, é a característica, com dois fenótipos, fenótipo amarelo e fenótipo agute, tá? E lá na pelagem dos camundongos, essa característica é controlada por um gene, o gene A, com o alelo azão e o alelo azinho, que apresentam dominância completa, tá? Mas o que é interessante? Observem a figura. Quando você pega dois camundongos amarelos, você identifica
que o genótipo deles é heterozigoto. Então, todo camundongo amarelo que existe na natureza é heterozigoto, é azão-azinho, tá? Não existe nenhum camundongo amarelo homozigoto dominante. Azão-azão, vocês vão entender por que agora. Então, você vai cruzar dois camundongos amarelos, um macho e uma fêmea. Seguindo a primeira lei de Mendel, o indivíduo heterozigoto produz metade dos seus gametas com alelo azão, metade dos seus gametas com alelo azinho. A fêmea, que é heterozigota também, segue o mesmo procedimento. A primeira lei de Mendel, separação dos alelos na meiose. Metade dos gametas com o azão, metade dos gametas com o azinho. Fecundação, encontro entre os gametas, a gente aplica a regra do I, que a gente já está acostumadíssimo. Então, azão com azão, 1/4 dos indivíduos aqui, azão-azão. Azão com azinho, 1/4 dos indivíduos, azão-azinho. Mais azinho com azão, mais 1/4 dos indivíduos, azão-azinho. Azinho com azinho, 1/4 dos indivíduos, azinho-azinho. Bom, normalzinho e tal, vocês estão acostumados. Mas aí, vocês devem estar se perguntando, mas Rafael, você falou que só tem 2 tipos de pelo, amarelo e agouti. Você falou que todos os amarelos são heterozigotos, que não tem amarelo homozigoto dominante. E a gente já sacou aqui pela figura que os agoutis são homozigotos recessivos, azinho-azinho. O que acontece com os homozigotos dominantes, azão-azão? Morrem. Por quê? Existem alguns alelos que conseguem definir, controlar 2 características ao mesmo tempo. Esse é o tipo de alelo que tem pleiotropia. Então, todo alelo que tem pleiotropia é um alelo que controla mais de uma característica ao mesmo tempo. Vamos entender esse conceito de pleiotropia, trazendo ele aqui para o exemplo do cruzamento de cor de pelagem de camundongo. O alelo azão, se vocês prestarem muita atenção, ele controla 2 características. A primeira característica é a cor da pelagem. Mas ele também controla uma outra característica que é a sobrevivência. E é por esse motivo que ele é um alelo pleiotrópico, que apresenta pleiotropia. Quando o alelo azão está em homozigose, isso quer dizer, esses indivíduos homozigotos azão-azão, eles morrem, eles sofrem um aborto. É como se o alelo azão em 2 cópias fosse tóxico para o embriãozinho em formação. Então, é por esse motivo que não nasce indivíduo azão-azão, eles morrem durante a gestação. Eles não chegam nem a nascer, são abortados. E aí vem, entre os indivíduos que nascem, ou seja, os que vão sair da camundonguinha fêmea, nós temos 2 a cada 3 heterozigotos, que são amarelos, e 1 a cada 3 homozigotos recessivos, que são os agoutis. Então, aqui a gente tem uma alteração da proporção fenotípica, porque os indivíduos homozigotos dominantes, eles morrem, não nascem. Então, eles, para nós, não existem. Dos sobreviventes, 2/3 vão manifestar o fenótipo amarelo, porque são heterozigotos, e 1/3 vão manifestar o fenótipo agouti, porque são homozigotos recessivos. Então, na população de camundongos, não existe camundongo homozigoto dominante. E foi por isso que lá no início eu falei que todos os amarelos são heterozigotos. Ok? Então, aqui a gente tem novamente reforçando o conceito do que é pleiotropia. São alelos que manifestam mais de uma característica. É o caso do alelo azão, que controla a pelagem dos camundongos, tá? O alelo azão em heterozigose, azão-azinho genótipo, determina a pelagem amarela. O alelo azinho em homozigose, azinho-azinho, determina a pelagem agouti. Porém, o alelo azão em homozigose causa a morte do indivíduo antes do nascimento. A gente usa o termo para isso de natimorto. Portanto,
todos os indivíduos nascidos que são amarelos são heterozigotos, azão, azinho, e todos os agouti homozigotos recessivos. Quando você faz o cruzamento, como eu mostrei aqui na figura, de 2 amarelos, obrigatoriamente 2 heterozigotos, sempre vai ser produzido na prole 2/3 de amarelos heterozigotos e 1/3 de agouti homozigoto recessivo. Por qual motivo? Porque aqueles azão, aquele 1/4 de azão, eles morrem antes de nascer. Então, eles não entram na probabilidade, portanto, eles são eliminados, ok? Era aquele mesmo caso do indivíduo que eu queria saber se ele era heterozigoto por uma característica que eu já sabia que ele não manifestava, porque ele não podia ser de jeito nenhum homozigoto recessivo. A gente resolveu uma questão como essa na última aula, ok? Queria que vocês me devolvessem com um ok, perguntas ou dúvidas, se entenderam o que é um alelo que tem pleiotropia e o exemplo dos alelos letais, o alelo azão, que controla 2 características em camundongos, cor da pelagem e sobrevivência. Muita atenção que aqui no cruzamento eu estou falando da proporção entre os camundongos que sobrevivem. Produz, então, 2/3 de amarelos heterozigotos e 1/3 de agouti homozigoto recessivo. Se entenderam, me deem um ok. Se tem perguntas ou dúvidas, é a hora de fazer. Ok. Bom, até agora, todos os exemplos que eu dei nas aulas tinha um gene com 2 alelos. Podia ser com dominância completa, azão e azinho. Podia ser com dominância incompleta, A e B, por exemplo, ou V e B, como a gente viu lá na Maravilha. Podia ter codominância, que é o que a gente viu no alelo R1 e R2, que controla a pelagem da raça Shorthorn, e o alelo LM e LN, que controlam o grupo sanguíneo NN. Mas eu pergunto para você, será que todos os genes só têm na natureza 2 alelos? Todos os genes que existem na natureza, em qualquer ser vivo, só vão ter 2 versões, 2 alelos possíveis na população de indivíduos? Fernanda Cardoso respondeu não e ela está certa. Nós agora vamos ver uma série de características que apresentam o que a gente chama de alelos múltiplos ou polialelia ou série alélica. Mas o nome alelos múltiplos já traz a ideia. Apresentam alelos múltiplos genes que têm mais de 2 alelos na população. Mas o grande chance de características que tenham sua determinação genética por mais de 2 alelos, isso quer dizer por alelos múltiplos, é que o genótipo do indivíduo continua sendo formado por um par de alelos. Então, a primeira lei de Mendel, que é o genótipo é formado por um par de alelos e esses alelos se separam na meiose, continua sendo válida. A modificação aqui é que ao invés de ter só 2 alelos, quando a característica tem alelos múltiplos, ela pode ter 3, 4, 5, 6, infinitos alelos, infinitas versões de um mesmo gene. Mas o indivíduo continua tendo seu genótipo formado por apenas 2 dos vários alelos que existem. Vamos ver uma figura para deixar isso mais claro. Então, aqui a gente tem agora a última modificação da primeira lei de Mendel que a gente vai ver para a prova, pela graça do Senhor, que é características que são determinadas, são controladas por alelos múltiplos. Sinônimos disso, série alélica ou polialelia. Aqui a gente está vendo uma característica que é controlada por um gene, o gene A, mas o gene A ele tem 3 versões na natureza. 3 alelos. Versão A, versão A1 e versão A2.
Então, aqui a gente tem um exemplo típico de alelos múltiplos, porque eu tenho mais de 2 alelos, mais de 2 versões do gene A na população de indivíduos que eu estou estudando. Mas, lá na célula somática, eu continuo tendo, formando o genótipo dos indivíduos, eu continuo tendo esse genótipo formado por um par de alelos. Isso quer dizer por 2 alelos. Só que agora eu tenho mais opções de genótipo, porque eu tenho mais alelos para juntar e formar o genótipo composto por um par. Então, eu vou ter indivíduos na população aqui que vão ter genótipo homozigoto para o alelo A, vão ser A e A. Eu vou ter indivíduos que vão ser homozigotos para o alelo A1 e A1. E vou ter indivíduos homozigotos para o alelo A2, A2, A2. Também vou ter indivíduos heterozigotos com um alelo A e um alelo A1. Vou ter indivíduos com o genótipo heterozigoto com o alelo A e o alelo A2. E vou ter indivíduos com o genótipo heterozigoto, alelo A1 e alelo A2. Então, vejam, tudo que a gente estudou para a primeira lei de Mendel continua valendo. Eu tenho uma característica controlada por um gene. Os genótipos dos indivíduos sempre são formados por um par de alelos que se separa na meiose para formar gameta. Tudo que o Mendel disse está valendo. Qual que é a diferença, Rafael? Qual que é a modificação? É que aqui, ao invés de ter 2 alelos só para cada gene, nós teremos 3, 4, 5 e 6. Quais são as consequências, Rafael? Primeiro, nós teremos mais combinações de alelos, mais genótipos possíveis. E eu pergunto para vocês, qual que é uma outra consequência de características que apresentam alelos múltiplos, além de existirem mais genótipos possíveis na população? O que vai aumentar também devido aos alelos múltiplos? Eu vou ter muito mais genótipos possíveis e vou ter muito mais o quê? Vou ter maior variabilidade genética, eu concordo, mas pensa no que a gente tem estudado muito. Se eu tenho mais genótipos possíveis, muito bem, Sofia, eu tenho mais fenótipos possíveis. Ok? E aí, esses fenótipos vão ser controlados por genótipos diferentes, ok? Então, alelos múltiplos são características controladas por um gene, só que ao invés de ter só 2 versões, 2 alelos, nós teremos várias versões, vários alelos do mesmo gene. Porém, reforço, o genótipo do indivíduo continua sendo formado por um par, 2 dos vários alelos que existem na natureza. Como consequência das características que têm, né, determinação por alelos múltiplos, nós teremos mais genótipos possíveis na população, mais fenótipos possíveis controlados por esses muitos genótipos, e teremos, obviamente, para esse gene, uma variabilidade genética muito maior na população do que um gene que tem só 2 alelos, tá? Rafael, traz um exemplo para a gente, exemplo fofinho para vocês. A pelagem de coelhos, ela é controlada por alelos múltiplos, tá? Então, nós temos 4 fenótipos, tá? Quando a gente pensa em pelagem de coelho. A gente tem o fenótipo agúteo, selvagem, que é esse coelhinho que apresenta cor acinzentada com um aspecto salpicado. A gente tem o fenótipo de cor de pelagem de coelho chinchila, que é um coelho que apresenta uma pelagem mais prateada, um cinza bem mais claro do que o selvagem. A gente tem o coelho com cor de pelagem himalaio, que é aquele branco, que apresenta apenas as extremidades do corpo, como o focinho, as orelhas, a pata e a cauda, com a pigmentação preta. É o mesmo sistema de controle lá daquele gatinho que a gente viu também, o gato himalaio. E a gente tem, apesar de ser o mais comum, a gente tem também o coelho albino, que é o coelho completamente branquinho, sem nenhuma pigmentação de outra cor. 4 fenótipos possíveis. Se a gente tem mais de 3 fenótipos possíveis, a gente já tem um indicativo que aqui a gente tem alelos múltiplos. Como você já sabe, Rafael? Porque lembra, quando a dominância era completa, 2 fenótipos possíveis. Fenótipo dominante, fenótipo recessivo.
Quando a gente tinha dominância incompleta, 3 fenótipos possíveis: intenso, intermediário, fraco. Quando tinha codominância, 3 fenótipos possíveis, com um dos alelos, com os 2 alelos ao mesmo tempo e com outro alelo. Quando a gente tem características com alelos múltiplos, a gente vai ter mais de 3 fenótipos possíveis, é o que a gente está observando aqui no padrão de pelagem de coelhos. Bom, a gente já sabe quais são os fenótipos, agora a gente vai ver como que é a determinação dos genótipos que controlam a pelagem dos coelhos. Como eu já disse, é uma característica essa da cor da pelagem dos coelhos que é controlada por alelos múltiplos. Então, o gene C, que controla a pelagem dos coelhos, ele tem 4 alelos, 4 versões, temos alelos múltiplos. Tem o alelo C+, o alelo CCH, o alelo CH e o alelo C, tá? Então, tem 4 alelos controlando a pelagem dos coelhos, tá? Alelos múltiplos. O alelo C+, determina pelo selvagem. O alelo CCH determina cor de pelo chinchila. O alelo CH determina a cor Himalaia e o alelo C, a cor albina. Só que agora, como eu sempre gosto de complicar um pouquinho a vida de vocês, a gente vai misturar alelos múltiplos com dominância completa. Por quê? Os alelos que controlam a cor de pelagem em coelhos são 4. C+, CCH, CH e C. Mas além de serem 4, serem alelos múltiplos, eles têm relações de dominância completa entre eles, seguindo o padrão. O alelo CH domina todos os outros. Então, se tem um alelo CH, não interessa o outro. O coelho é agouti, tem cor selvagem. O alelo CCH domina todos os outros, menos o C+. Então, se tem CCH e qualquer outro alelo que não é o C+, o coelho vai ter cor chinchila. O alelo CH domina apenas o C. Então, se é CH, homozigoto, ou CHC, o coelho manifesta a cor Himalaia. E o alelo C é recessivo em relação a todos os outros. Então, o único genótipo que um coelho albino vai ter é CC, tá? Então, algumas características vão ter alelos múltiplos, isto é, vão ser controladas por um gene que tem mais de 2 alelos na população, 3, 4, como é o caso aqui. E além de ter muitos alelos, esses alelos podem ter relação entre si de dominância completa, de codominância ou de dominância incompleta, como a gente acabou de ver. Então, as coisas podem ir se misturando, né, de acordo com a relação entre os alelos. No caso aqui da cor, da determinação da cor de pelagem em coelhos, temos alelos múltiplos, 4 alelos do gene C controlando a cor de pelagem do coelho, mas entre os alelos existe uma relação de dominância. E falo mais, uma relação de dominância completa. O alelo C+, domina completamente os demais. O alelo CCH domina o CH e o C. O alelo CH só domina o C e o C é totalmente recessivo, tá? Então, agora eu vou trazer uma tabela que vai associar os genótipos possíveis, considerando essa relação de dominância, com os fenótipos, as cores da pelagem dos coelhos, tá? Então, vejam que o selvagem, o agouti, ele pode ter genótipo homozigoto C+, e heterozigoto com todos os outros alelos, porque ele é o alelo mais dominante. Então, são coelhos com a cor selvagem, o C+, CCH, porque o C+, domina o CCH, são também selvagens o C+, CH, porque o C+, domina o CH, e também vai manifestar o pelo selvagem o C+C, porque o C+, domina o C. O CCH só domina o CH e o C. Portanto, são genótipos para um coelho chinchila homozigoto para o alelo CCH e heterozigoto CCH-CH
e heterozigoto CCHC. O himalaio, ou ele é homozigoto para o alelo CH, ou ele é heterozigoto com o alelo C, porque o alelo CH só domina o alelo C. E como o alelo C é completamente recessivo, os coelhos albinos só são C. Muita gente ficou pensando aí agora, mas Rafael, parece esquisito, porque tem muitos genótipos para o coelho selvagem, tem 1, 2, 3, 4, né? E só tem um genótipo para o coelho albino. E a maior parte dos coelhos que a gente vê é albino. Como isso é possível? Fácil. Se você pega um coelho albino e cruza com outro albino, todos os filhotes vão ser o quê? Albinos. É por esse motivo que os albinos se tornaram tão comuns. Porque eles têm um aspecto que atraía as pessoas, né? Fofinho, bonitinho, não sei mais o quê. E ao cruzar albino com albino, só nasce albino. Então, mesmo que seja só um genótipo para um coelho albino, como ele é homozigoto, ao cruzar albino com albino, só nasce albino. Ao cruzar um selvagem com outro selvagem, dependendo do genótipo que você está cruzando, você obtém várias combinações entre os alelos na prole, várias cores são produzidas. Ok, pessoal? Queria saber se vocês entenderam o raciocínio do que é alelos múltiplos e o raciocínio aqui da determinação genética da cor de pelagem dos coelhos, onde temos alelos múltiplos controlando a característica, mas esses alelos apresentam entre si relação de dominância completa. Geralmente, essas informações estão no enunciado das questões, ou dados do enunciado permitem vocês interpretar e chegar ao padrão de alelos múltiplos, determinando, controlando uma característica. Se entenderam, me deem um ok. Perguntas ou dúvidas, é a hora de fazer. Bom, todo mundo deu ok. Fernanda Cardoso, agora a parte da aula que você tinha me perguntado no início. A gente vai estudar um pouquinho sobre a determinação do sistema ABO, os grupos sanguíneos A, AB, O e B, tá? Na aula de hoje, nós não vamos falar do fator RH, que é aquele positivo e negativo que também compõe o grupo sanguíneo, tá? Na aula de hoje, para a prova 2, que a gente vai fazer nessa postagem, a gente vai estar falando só do sistema ABO, dos grupos sanguíneos A, B, AB e O. Esqueçam agora positivo e negativo. Para a prova 3, a gente traz o positivo e negativo, eu prometo, tá? Bom, então, gente, nós temos 4 tipos sanguíneos na população humana do sistema ABO, tá? Então, a gente está falando aqui não dos grupos sanguíneos NN+, a gente está falando do sistema ABO. Dentro do sistema ABO de controle e determinação dos grupos sanguíneos, a gente tem pessoas do grupo sanguíneo A, do grupo sanguíneo B, do grupo sanguíneo AB e do grupo sanguíneo O. E o sistema BO, esses 4 grupos sanguíneos, são controlados pela presença de proteínas na membrana da hemácia que se chamam antígenos. Existem 2 antígenos na população humana. O antígeno A, o antígeno B e só. Pensando, então, na combinação entre esses 2 antígenos, nós temos os seguintes grupos sanguíneos. A pessoa que é do grupo sanguíneo A, ela só tem na superfície das suas hemácias o antígeno A, que aqui nessa figura está representado pela proteína azul. Pessoas do grupo sanguíneo B têm na superfície da sua hemácia apenas o antígeno B, representado aqui pela proteína verde.
Pessoas do grupo sanguíneo AB têm na superfície da sua hemácia tanto a proteína antígeno A, como também, ao mesmo tempo, proteínas do antígeno B. Então, vejam que a pessoa AB ela tem as duas proteínas na sua hemácia. Enquanto que a pessoa do grupo sanguíneo O não tem nenhum antígeno nas suas hemácias. As hemácias não têm nem antígeno A, nem antígeno B, tá? Então, isso que determina os grupos sanguíneos A, B, AB e O. Bom, vocês sabem que o nosso corpo, e aí eu estou falando agora das células brancas, produzem proteínas contra tudo que é diferente. Essas proteínas, conhecidas como anticorpos, têm a função primordial de proteger o nosso corpo contra qualquer proteína, organismo, patógeno, invasor. Né? A gente fala muito de anticorpo para combater um vírus, uma bactéria, mas os anticorpos combatem qualquer tipo de coisa diferente, inclusive proteínas diferentes. A pessoa que é do grupo sanguíneo A e que tem nas suas hemácias apenas o antígeno A, para ela o antígeno B é diferente. Então, ela tem capacidade de produzir o anticorpo anti-B. Da mesma forma, a pessoa que é do grupo sanguíneo B, para ela, a proteína antígeno A é diferente. Então, ela tem a capacidade de produzir nas suas células brancas anticorpos anti-A. A proteína, a pessoa que tem, hemácias com a proteína A e B, antígeno A e B ao mesmo tempo, para ela o antígeno A é normal e o antígeno B é normal. Então, essa pessoa não produz anticorpos nem anti-A, porque para ela o A é normal, ela tem na hemácia dela, e nem anti-B, por isso que para ela o B é normal. E as pessoas que não têm antígeno nenhum, as pessoas do grupo sanguíneo O, para elas o antígeno A e o B são estranhos. E elas, por isso, produzem anticorpos anti-B e anti-A. E por que você está explicando isso tudo, Rafael? Porque eu quero que vocês entendam que, com base no tipo de anticorpo que cada pessoa produz e na proteína, no antígeno que está na hemácia de cada tipo de grupo sanguíneo, a gente estabelece o quê? As relações de doação de sangue. A regra é: a pessoa pode doar sangue para outra que não produz anticorpos contra o antígeno que tem no sangue dela, tá? Então vamos pensar aqui. A pessoa que é do grupo sanguíneo A, ela pode doar sangue para outra de grupo sanguíneo A? Pode, porque outra pessoa do grupo sanguíneo A produz anticorpos anti-B. Pessoa que está doando aqui não tem antígeno B, então não vai dar problema nenhum. Pode. A pessoa que é do grupo sanguíneo A pode doar para uma AB, Rafael? Pode. Por quê? Pessoa AB não produz anticorpo nenhum. Então, o antígeno A que está no grupo sanguíneo A não vai gerar nenhuma reação em uma pessoa receptora do grupo sanguíneo AB. Pessoa do grupo sanguíneo B pode doar para outra do B. Por quê? Pessoa B tem antígeno B, produz anticorpo anti-A. Ela está recebendo sangue de uma pessoa que só tem proteína B. Não existe proteína A para o anticorpo reagir. Doação perfeita. Pessoa do grupo sanguíneo B pode doar para a pessoa do grupo sanguíneo AB? Pode. Lembrem-se que o AB não produz anticorpo nenhum. Portanto, as proteínas B que estão vindo no sangue do doador B não vão reagir com nada em uma pessoa do grupo sanguíneo AB, tá? Agora pensa, pessoa do grupo sanguíneo O pode doar para outra do grupo sanguíneo O? Pode. A pessoa O não tem proteína nenhuma, produz os dois anticorpos, mas não tem proteína nenhuma. Quando o sangue O chega em outro O, não tem proteína para os dois anticorpos reagirem. Então, o O doa para o O. Pessoa do grupo sanguíneo O pode doar para o A? Pode, porque ela não tem proteína nenhuma, o anticorpo anti-B que está na pessoa A não vai reagir com nada. Pessoa do grupo sanguíneo O pode doar para B? Pode, porque a pessoa do grupo sanguíneo O não tem antígeno nenhum, não vai reagir nada com anti-A. Pessoa do grupo sanguíneo O pode doar para B? Pode. Pessoa do AB não tem anticorpo nenhum e o O não tem proteína nenhuma, antígeno nenhum, então não dá problema nenhum,
tá? Então, aqui a gente vê basicamente as relações de doação de sangue que podem ocorrer com base nos antígenos e nos anticorpos que cada um dos grupos sanguíneos apresenta. É por esse motivo que vocês podem perceber que o tipo sanguíneo O doa para todo mundo e é conhecido como doador universal. E o AB não doa para ninguém, a não ser para ele mesmo. E, por esse motivo, o AB recebe de todo mundo. E aí, ele é o receptor universal. Tá, Rafael, a gente entendeu, então, o que determina o grupo sanguíneo. São os antígenos A e B, que podem estar presentes sozinhos. Antígeno A na pessoa A, antígeno B na pessoa B. Podem estar presentes juntos na pessoa B ou não estar presentes na pessoa O. A gente já entendeu que, com base no tipo de antígeno e no tipo de anticorpo, as regras de doação de sangue são determinadas, onde o grupo O é o doador universal, porque ele não tem antígeno nenhum e pode doar para todo mundo, e o AB é o receptor universal, porque ele não tem anticorpo nenhum, então ele recebe de todo mundo. O que isso tem a ver com a aula de genética? O que vocês acham que determina se a pessoa tem antígeno A nas suas hemácias, antígeno B ou AB, ou nenhum antígeno nas suas hemácias? Genes, alelos. E são 3 alelos que controlam o fenótipo do sistema sanguíneo, do grupo sanguíneo ABO, tá? É o gene I, que tem os seguintes alelos: alelo isão A, alelo isão B e alelo izinho. 3 alelos são mais que 2, então estamos falando de um exemplo de alelos múltiplos. Só que além de ter relação de alelos múltiplos, agora vem a parte que eu mais gosto, esses alelos do gene I, que controlam o sistema BO, têm relação de codominância e dominância completa. Observe, o alelo isão A e isão B, eles têm relação de codominância. Então, o indivíduo heterozigoto, isão A, isão B, vai produzir o antígeno A e o B ao mesmo tempo. Ah, Rafael, então é por isso que as pessoas do grupo sanguíneo AB, que tem antígeno A e B, são heterozigotas, isão A e isão B. Perfeito. Por isso que o alelo isão A e isão B tem codominância entre si. Mas tanto o alelo isão A quanto o alelo isão B dominam completamente, tem uma dominância completa sobre o alelo izinho. Lembrando que o alelo izinho é aquele que determina a ausência de antígenos. Então, as pessoas que têm o grupo sanguíneo O, obrigatoriamente, por não produzirem antígeno nenhum, são homozigotas para o alelo izinho, izinho. Tá? E as pessoas do grupo sanguíneo A podem ser homozigotas, isão A, ou isão A izinho, porque o alelo isão A domina completamente o izinho. E as pessoas do grupo sanguíneo B ou são homozigotas para o alelo isão B, ou são heterozigotas com o alelo izinho, porque o alelo isão B domina completamente o alelo izinho. Organizando isso que eu falei de uma maneira mais didática, desconsiderem isso que eu estou riscando, porque esse aqui é um defeito da figura. Vamos analisar. 4 fenótipos, 4 grupos sanguíneos. Grupo A, grupo B, grupo AB e grupo O. Grupo A são pessoas que podem ter os seguintes genótipos para o gene I, que controla o sistema BO. Homozigotas para o alelo isão A ou heterozigotas isão A izinho. Produzem antígeno A nas suas hemácias e produzem anticorpo anti-B. Pessoas do grupo sanguíneo B ou são homozigotas para o alelo isão B, ou heterozigotas com o alelo izinho, isão B, izinho. Produzem antígenos B na sua hemácia e produzem anticorpos anti-A. Pessoas do grupo sanguíneo AB são heterozigotas, isão A, isão B. Como isão A e isão B apresentam codominância, essa pessoa vai produzir nas suas hemácias a proteína antígeno A e antígeno B ao mesmo tempo, codominância. E para ela, nenhuma das proteínas é diferente, portanto, ela não produz anticorpos. Pessoa do grupo sanguíneo O é homozigota recessiva, izinho, não produz nem um antígeno A, nem um antígeno B.
Para ela, os dois antígenos são diferentes e, portanto, ela produz anticorpos anti-A e anti-B. Ok? Bom, para ver se vocês entenderam o sistema BO, eu vou trazer uma fofoca, tá? Todos vocês já devem ter ouvido falar de Charles Chaplin. Foi um grande ator que atuou na história do cinema com muitos filmes que retratavam principalmente a época da Revolução Industrial, né? A linha de montagem, enfim. Ele tem um repertório de filmes que ele atuou muito grande e foi muito famoso na sua época. Charles Chaplin, pessoal, ele recebeu, né, em vida, uma acusação de suposta paternidade. Existia uma mulher chamada John Barry que trabalhava no set de cinema de alguns dos filmes que o Charles Chaplin atuou, que teve uma filha e durante o seu trabalho no set de filmagem, ela disse que manteve caso amoroso e relações sexuais com o Charles Chaplin e que Charles Chaplin, portanto, era o pai da sua filha, o suposto pai da sua filha, tá? Nessa época, aí, em 1940, 1960, foi a época onde esse caso aconteceu, nós já conseguimos fazer tipagem do tipo sanguíneo e já se sabia que provavelmente o tipo sanguíneo tinha algum nível de determinação genética. Mas todo esse conhecimento ainda estava sendo construído, proposto e tinha pouca crença pela sociedade, tá? Bom, o que eu queria que vocês fizessem agora é um raciocínio genético com base na situação real em que eu vou mostrar o grupo sanguíneo do Chaplin, o grupo sanguíneo da John Barry e o grupo sanguíneo da Carol, a suposta filha do Chaplin. Vou dar 3 minutinhos para vocês raciocinarem e verem se o Chaplin tinha chance de ser o pai ou se ele não era de jeito nenhum o pai da criança. Bom, Charles Chaplin pertencia ao grupo sanguíneo O. John Barry, a mãe, pertencia ao grupo sanguíneo A. E Carol, a suposta filha, pertencia ao grupo sanguíneo B. Aproveitando esse heredograma que eu trouxe aqui, eu quero que vocês me digam: existe possibilidade do Chaplin ser o pai da Carol? Sim ou não? Se sim, eu quero que vocês me falem qual que é o genótipo do Chaplin, da Barry e da Carol. Se não, eu também gostaria que me explicasse, me desse uma justificativa de por que seria impossível Charles Chaplin ser o pai da Carol. Vou marcar aqui 3 minutinhos para vocês fazerem esse probleminha e a gente voltar a discutir e concluir a aula, tá?
Voltamos. Bom, Fernanda Cardoso disse que acha que a filha não é dele. Sofia também acha que não. A justificativa da Fernanda Cardoso foi: genótipo B, genótipo do cara B poderia ser um isão B, izinho, ou isão B, isão B. E o dele é O, então é izinho, izinho. E ela, A, isão A, isão A. Bom, então, vamos colocar aqui o raciocínio da Fernanda. Então, aqui a gente tem o Chaplin, que é O. Aqui a gente tem a John Barry, que é A. E aqui a gente tem a Carol, que é a filhinha, que é B. Do ponto de vista dos genótipos, tá, pessoal? O Chaplin, por ser O, só pode ter genótipo izinho, izinho, tá? Então, o Chaplin, gente, só manda para os filhos, através dos seus espermatozoides, o alelo izinho. A John Barry, por ser do grupo sanguíneo A, ela tem dois genótipos possíveis. Ou ela é isão A, ou ela é isão A, izinho. E a Carol, a filhinha, por ser do grupo sanguíneo B, ou ela é isão B, ou isão B, izinho. Não existe nenhuma dúvida que John Barry é mãe de Carol, tá? Então, a John Barry tem que ter enviado para a Carol algum alelo que a Carol tem. Se John Barry fosse isão A, ela mandaria um isão A para a Carol. E aí a Carol não poderia ser só B, ou ela teria que ser A ou AB. Então, a John Barry não pode ter esse genótipo. Obrigatoriamente, para ser A e ter uma filha B, a John Barry é isão A, izinho, mandou para a Carol o alelo izinho, e a Carol, então, ganhou o izinho da mãe. Portanto, ela também não é isão B, ela é isão B, izinho. Lembrando que esse izinho veio da mãe. Obrigatoriamente, sobrou para a Carol ganhar o isão B do pai. O pai só mandou izinho. Então, do ponto de vista genético, é impossível que o Chaplin seja o pai da criança Carol. Nós temos uma exclusão de paternidade óbvia baseada nos genótipos dos grupos sanguíneos. 3 patologistas, em 1944, apresentaram esse raciocínio com os resultados de tipagem sanguínea e testemunharam a favor do Charles Chaplin, que era geneticamente impossível que Chaplin fosse o pai de Carol. Porém, o júri decidiu que ele era o pai, pois as evidências genéticas naquela época não eram muito fortes. E ele teve que pagar pensão alimentícia para a Carol. Deu ruim, né? Hoje, nosso conhecimento mudou e as evidências genéticas baseadas em genótipos do DNA nos testes de paternidade são as evidências mais aceitas em casos de disputa de paternidade. Hoje, o júri sempre aceita o teste de paternidade como resultado primordial para decidir ou não sobre o pagamento de pensão alimentícia. Tá? Então, eu trouxe esse caso aqui para ilustrar para vocês um tipo de questão que pode estar caindo na lista e na prova que vocês estarão fazendo nas próximas 2 semanas. Tá? Queria saber se o raciocínio ficou claro, primeira coisa, se todos os conceitos da aula de hoje ficaram claros para vocês, e se alguém tiver alguma questão da lista que quiser trazer para a gente corrigir agora, pode mandar, tá? Quem não tem, me dá um ok, porque a gente conclui a aula de hoje. Tamile, respondi uma dúvida sua no fórum, não sei se você viu, referente à questão 7 da lista da UFMG, tá? Então, tá postado lá. Se não ficou claro, aí você me pergunta de novo ou responde no fórum, ok? Fernanda, traz a questão da lista, então, que a gente resolve. A 20. Então, pessoal, deixa eu só contar uma coisa para vocês. A Fernanda Amazilis, da sua turma, me chamou a atenção que eu cometi alguns errinhos de numeração. Então, tem que conferir
se por um acaso a gente está falando da 20 mesmo, se ela mudou de número. Deixa eu só pegar minha lista aqui, um minutinho. Eu vou interromper a gravação.